Duas jovens amigas decidem subir em uma torre com mais de 600 metros, mas acabam ficando presas lá em cima e sem nenhuma possibilidade de descida, sendo a única alternativa esperar ajuda. Seja muito bem-vindo ao canal Deixa que eu te conto, e no vídeo de hoje trago o resumo do filme A Queda de 2022. O filme começa com três amigos escalando uma montanha. Vemos Beck, que está nervosa e insegura, mas do outro lado vemos o seu esposo Dan, que tenta ajudar a encorajando. Eles estão acompanhados de sua amiga Humper, que mostra sua coragem subindo a montanha deixando os dois para trás. Em um momento da subida, Dan vai colocar seu gancho em uma cavidade, mas sai um pássaro de dentro o acertando e o derrubando. Felizmente, Dan fica preso na corda de segurança, onde sua missão agora é conseguir alcançar a parede da montanha. Ele pede para Beck soltar a corda do anel, pois assim ele alcançaria a parede. Porém, mesmo ela fazendo isso, ele não consegue alcançar, e a proteção que estava segurando já estava no seu limite devido ao impulso da queda de Dan. E então a proteção se rompe e Dan cai dessa imensa altura, ocasionando sua morte. Um ano depois, vemos Beck em um bar bebendo e chorando, onde ela pega seu celular e liga para Dan, que obviamente cai na caixa de mensagem, onde ela diz que sente muita falta dele. Saindo do bar, Beck vê seu pai James. Ela não fica feliz em vê-lo e pergunta se ele está a seguindo. James diz que não sabe mais o que fazer, já que ela não atende suas ligações. Beck tenta entrar no carro, mas seu pai não deixa, pois ela está embriagada. Então seu pai diz que ele vai levá-la para casa, mas ela diz que vai a pé mesmo. Seu pai diz que ela precisa seguir em frente e se importar com quem se importa com ela. Beck fala que precisa ficar sozinha. Em seu apartamento, ela tenta ligar para Dan e tem uma crise de ansiedade. Ela pega remédios para se acalmar e pensa em usá-los para tentar contra sua própria vida. Mas nessa hora seu telefone toca e ela recebe a visita de sua melhor amiga Humper. Então as duas conversam e matam a saudade. Humper diz que tem algo a propor à sua amiga, onde ela fala que Dan sempre dizia que se você tem medo da morte, não tenha medo de viver. O que ela propõe é subir em uma torre abandonada que possui mais de 600 metros de altura. Ela fala que devem fazer isso para jogar as cinzas de Dan lá de cima. Beck diz não poder fazer isso pois ela ainda está totalmente arrasada e não sobe em mais nada depois daquele ocorrido. No outro dia, Beck acorda e se depara com a foto do Dan e ela juntos. Então ela vai falar com Humper falando que aceita subir a torre com ela. Então já no caminho as duas conversam e relembram momentos felizes de suas vidas, quando seu pai liga, mas Beck recusa a ligação. À noite eles vão a um restaurante hotel e perguntam à atendente se ela sabe onde fica a torre, pois elas não estavam encontrando no mapa. A mulher fala que ela não precisa de mapa, basta olhar para cima. As duas se impressionam vendo que a torre é realmente grande. Beck questiona a luz na torre, sendo que a Humper disse que a torre era abandonada. Ela responde que era só um alerta aos aviões e que essa torre será demolida no próximo mês. No outro dia de manhã, Humper, que é influenciadora digital, começa a gravar o seu percurso até a torre, onde no caminho quase sofre um acidente escapando por pouco. Depois disso, as duas finalmente chegam na torre, onde veem seu imenso tamanho. Com isso, Beck fica muito nervosa e fala que não conseguiria, mas Humper a convence e as duas seguem em frente. Humper vai na frente e Beck mostra ainda estar insegura, mas mesmo assim vai. Vemos que a torre está completamente enferrujada, até em seus cabos de apoio. Na escalada, um dos degraus da escada quebra, assustando Beck, que já está em uma altura bem distante do chão. A Humper a encoraja mais uma vez e as duas continuam a escalada. Um momento depois, Beck pede a Humper para darem uma pausa e beber um pouco de água. Lá elas veem que já estavam na metade da altura, ou seja, um pouco mais de 300 metros. A Humper fala que isso significa que já subiram à mesma altura da Torre Eiffel. Humper parece estar completamente tranquila, enquanto Beck somente quer terminar logo aquele desafio e voltar para a Terra. As garotas continuam subindo e vemos mais parte da torre que está em estado crítico.
Depois de um tempo, elas enfim conseguem chegar até perto do topo, onde podem sair daquela parte de dentro da torre. Humper fala para Beck não ficar nervosa, pois os próximos 60 metros que ainda faltavam para o topo serão escalados externamente, e os ventos estavam bem fortes. Beck então chega na parte externa e, observando a grande altura que estavam, começa a travar de medo. Humper continua subindo, demonstrando estar tranquila. Vendo que sua amiga estava travada, continua a encorajando para não desistir. Beck retoma novamente suas forças e continua a subida, mas ao olhar para baixo novamente ela trava. Depois de ver a imensa altura em que estavam, Humper então diz para que ela cantasse uma música para se distrair e não pensasse na altura. Então Beck continua subindo e cantando forçadamente. Humper percebe um empecilho em seu caminho, algumas antenas com uma parte da escada deslocada. Beck pede para descerem e desistirem, pois já estava perigoso, mas Humper está determinada a seguir subindo. Disse que não poderia desistir por isso, pois senão o medo ia vencer. Humper então dá a volta e passa entre as antenas, onde os parafusos da torre se mostram completamente instáveis. Então, para ajudar sua amiga, Humper apoia um de seus pés nas antenas e o outro na escada. Depois começa a dar uma força puxando a corda que uniam as duas. Então Beck também consegue passar por aquela parte difícil. E em seguida, para brincar um pouco com sua amiga, Humper começa a balançar um pouco a escada, onde sem perceber faz com que os parafusos que já estavam completamente frouxos se desprender e cair, deixando a Beck apavorada, que grita para que ela pare com aquilo. Depois disso, Humper chega ao topo e ajuda Beck a chegar também. Porém, o parafuso que segurava a escada também se desprende e cai, mas as garotas não percebem. Lá em cima, as duas admiram a vista que é de tirar o fôlego. As duas gritam para o vento e depois tiram umas fotos. Usam também um drone para gravar um vídeo panorâmico delas lá em cima, comemorando sua conquista. Humper, sem medo algum e se arriscando muito, se pendura na plataforma pedindo para Beck fazer um panorama de vídeo com um drone dela ali. Depois ela desafia Beck a fazer a mesma coisa, dizendo que a antiga Beck faria sem pensar. Beck então, mesmo com muito medo, decide fazer. Ela consegue e as duas tiram selfies daquele momento. Ao subir de volta, elas olham as fotos e Humper diz que sempre que ela estiver com medo de algo na vida, olhasse para aquelas fotos e entendesse que não precisa ter medo de nada, dizendo que estava orgulhosa dela e que Dan também ficaria. Então, depois de um momento e palavras emocionantes de despedida ao seu falecido esposo, até que enfim lá de cima lança ao vento as cinzas dele. Após tudo isso e tendo enfim completado sua missão, as duas decidem descer. Primeiro a Beck. Porém, quando ela solta a mão de Humper que a apoiava, a escada, que estava faltando alguns parafusos e já bem estável, começa a tremer e se desprender da torre, causando assim uma reação em cadeia com todo o resto da escada. Beck cai, porém graças à corda presa a Humper ela consegue segurar sua amiga, que fica pendurada enquanto todo o resto da escada daquela parte cai. Agora, estando somente segura por uma corda, Beck fica em desespero enquanto Humper usa todas as suas forças para puxar a sua amiga de volta, onde depois de quase deixá-la cair uma vez, se esforça mais um pouco e por fim, Beck consegue alcançar o pedaço da escada que sobrou, e assim sobe até a plataforma. Beck sorri aliviada por ter conseguido escapar daquela situação de morte, porém seu sorriso logo se acaba quando ela olha para baixo e vê que agora não tem mais escada para descer. E elas olham seus celulares e percebem que estão sem sinal. Beck então começa a se desesperar, mas se acalma quando ela percebe uma caixinha de emergência. Elas abrem e encontram binóculos e um sinalizador. Humper olha com binóculos ao redor e Beck se dá conta que sua mochila com água e outros suprimentos havia caído e estava em cima de uma das antenas parabólicas. Beck acha que agora é o fim delas, pois iriam morrer de sede ali em cima. Humper diz para se acalmar, pois acredita que o barulho feito pela escada caindo com certeza chamou a atenção de alguém, e fala que só precisam esperar firmes a ajuda chegar. Beck percebe que sua perna está ferida e Humper amarra sua camisa para estancar o sangramento. Passando um tempo, as garotas decidem sentar um pouco e esperar a ajuda. Depois de já 5 horas lá em cima, Humper com binóculos vê um trailer velho aparentemente abandonado, mas vem uma ideia em sua cabeça.
Ela lembra que sua última transmissão à rede social foi quando elas estavam mais abaixo, na divisória entre a parte interna e externa da torre. E ela então coloca uma mensagem de pedido de ajuda em sua rede social e amarra seu celular em uma corda e começa a descer ele na esperança de ouvir o toque de mensagem enviada, mas nada de ouvir o som de envio concluído. Então Humper diz que precisa descer o celular ainda mais. Para isso ela se apoia no que restou da escada e somente com um braço se segurando ela usa o outro para colocar o celular o máximo possível para baixo. Porém, infelizmente também não dá certo. E quase nas últimas ela decide e volta a se segurar com uma das mãos para não cair. Depois de puxar o celular de volta, veem que a mensagem não tinha sido enviada. Quando então Beck tem a ideia de colocar o celular dentro de um sapato e forrar com o sutiã de Humper para aguentar o impacto. Assim, na esperança de que quando chegasse lá, a mensagem fosse enviada. Então logo elas fazem isso, mas como não teria como saber se deu certo ou não, só podiam esperar. O tempo passa e enquanto Humper olha com seus binóculos ao redor, Beck observa a numeração no pé de Humper. Isso tem uma importância significativa mais à frente. Então Humper vê um homem lá embaixo ao pé da torre. Elas imediatamente começam a gritar para chamar a atenção dele, mas como estão muito altas, não adianta nada o cara lá embaixo. Ele fala no telefone enquanto seu cachorro estava farejando o sapato de Humper, e podemos ver que seu celular na verdade ficou em pedaços. Beck então joga um de seus sapatos, mas o cara não escuta. Ela logo joga o seu segundo, mas ele também não vê. Porém, observando seu cachorro que está farejando algo, ele vai olhar e encontra o sapato de Beck. Porém, somente ignora e o joga fora achando que alguém tinha deixado ali. Então foi embora. Beck, desesperada, ia pegar o lançador de sinalizador para chamar a atenção do cara, mas Humper a impede dizendo que assim ele não veria. E fala que tinha um outro cara no trailer velho, então devem esperar escurecer para que a luz do sinalizador possa ser vista por eles. Então já quase completamente escuro, enquanto a Humper observa os caras no trailer, Beck assiste um vídeo do casamento. Ela observa que Humper em certa parte do vídeo onde ela estava com seu semblante triste, vendo ela dançar com seu esposo, ao invés de estar feliz por estar na festa de casamento de sua melhor amiga, na qual Beck acha isso muito estranho, e de alguma forma isso se encaixa com o número que Beck viu tatuado no pé de Humper. Humper então avisa que estava na hora de atirar o sinalizador. Elas fazem isso e os caras veem, sendo que para ajudar ainda mais que eles vejam, Humper acende a lanterna do celular de Beck e assim consegue fazer com que os caras vissem elas lá em cima da torre. Os caras entram no trailer e vão em direção à torre, param perto do carro delas e elas têm a infeliz surpresa de que na verdade são dois ladrões que se aproveitam da condição atual delas para roubarem o seu carro. E ainda saindo, ele dá o dedo do meio para elas. As garotas com isso ficam completamente frustradas e sem esperança, tendo agora que enfrentar a noite fria lá em cima. Certo tempo depois, já muito cansadas, Humper quase cai da plataforma quando cochila, mas Beck felizmente a segura. Humper olha o ferimento de Beck e vê que estava muito ruim, precisando de no mínimo ser lavado. Então Beck volta a olhar para o número tatuado no pé de Humper, onde ela, já entendendo o que estava acontecendo, diz para Humper que Dan nunca poderia amá-la. E aqui entendemos que esse número era no caso o código que Dan tinha como número que representava amor para ele, como uma maneira de dizer que amava alguém. Humper não conseguindo esconder sua cara de surpresa, com isso Beck pergunta a ela desde quanto tempo estava tendo um caso com o marido dela. Então Humper, sem ter mais como esconder isso, diz que há 4 meses antes dele morrer, dizendo que foi um grande erro e então pede desculpas a ela dizendo sentir muito. Porém, Beck em lágrimas pergunta se ela sente muito por ter tido um caso com o marido dela ou por ela ter descobrido agora. Humper responde que por amar o mesmo homem que ela. No outro dia as garotas ainda falam sobre isso, onde Humper diz que tudo começou a ficar turbulento para ela quanto a Dan, quando a Beck pediu a ela para ser sua dama de honra, dizendo que já estava o amando, mas amava ainda mais a Beck e por isso decidiu terminar o relacionamento que tinha com Dan. Diz também que sabe que Beck a odeia agora e que a entende por isso, mas lamenta por ter colocado ela nessa situação e que estão agora. E enquanto isso, Beck apenas ouve e chora muito por isso.
Mais tarde, já quase 24 horas que elas estão presas ali em cima, Humper tem a ideia de usar a sua corda para tentar descer até onde estava a mochila caída, e assim pegar a água para não morrerem de sede. Humper com dificuldades consegue descer até a extremidade da corda, porém não consegue alcançar a mochila. Ela então tem a ideia de tentar saltar a corda do anel, e assim ter um maior alcance para o seu braço pegar a mochila, porém ainda assim não consegue. Quando então Humper decide arriscar tudo, pois estando já muito cansada para conseguir prender a corda novamente no anel de proteção, ela decide se balançar para um pulo alcançar a antena parabólica. Então, em um momento extremamente tenso, ela felizmente consegue cair bem em cima em uma estrutura que é capaz de suportar o seu peso. Humper se equilibra ali em cima e observa que a escada dali para baixo também havia caído completamente, sendo ainda uma descida de uns 40 metros. Então sua única escolha é subir novamente. Ela bebe um pouco de água para matar a sua sede e tenta alcançar a corda novamente, mas vendo que não conseguiria, tem a ideia de usar o bastão de selfies que trouxe e com ele tentar encaixar a mochila na corda. Na primeira tentativa ela quase deixa a mochila cair, mas na segunda ela enfim consegue, e depois Humper consegue saltar e se segurar na mochila. As duas então trabalham em conjunto para Humper subir, mas quase chegando perto de alcançar a escada, ela escorrega seu pé e infelizmente cai. Um momento muito tenso para Beck, que por alguns instantes não tem coragem de olhar para ver o que aconteceu com sua amiga. Mas quando olha, vê que felizmente ela conseguiu se segurar na mochila. Porém, agora ela fala que não vai conseguir mais escalar, pois ela feriu as suas mãos. Então precisa que Beck a puxe sozinha de volta. Então Beck começa a puxar e com muito esforço traz sua amiga de volta para a plataforma. Vendo que estava quase escuro novamente, Humper tem a ideia de usar o drone para tentar chamar a ajuda de alguém. Beck escreve um bilhete informando a situação em que estão. Então Humper aponta a direção em que o drone deve ir até sair do alcance do controle, onde ele deve continuar voando em direção ao restaurante hotel em que elas ficaram antes. Porém, somente poucos metros à frente, a bateria do drone acusa estar esgotando. Então elas tentam fazer com que ele retorne, pois não adiantaria ele cair ali tão perto. Beck manuseia o drone para que ele volte e por muito pouco consegue recuperá-lo, mas sem ter como recarregá-lo, não adiantará de muita coisa. Já à noite, Beck tem um pesadelo em que sua amiga tinha morrido em cima da torre, mas logo acorda e fica mais tranquila. Ela, olhando para a lâmpada piscar, lembra do que a Humper fez no restaurante hotel para carregar o seu celular, onde ela tirou a lâmpada do abajur e colocou o carregador, conseguindo assim carregar o seu celular. Ela então tem a ideia de fazer o mesmo agora, porém para carregar a bateria do drone. Elas esperam amanhecer e certa hora do dia, quando o sol estava mais alto, elas começam a pôr o plano em prática. Beck, mesmo com uma das pernas feridas e já com um mau cheiro, começa a subir. Para fazer isso, ela entrelaçou suas pernas no cano e aos poucos começa a subir, com movimentos lentos até chegar à lâmpada. Um momento agoniante de tirar o fôlego. Mas no final ela consegue alcançar e colocar o carregador do drone que estava com ela na mochila. Não tendo o contato certo, ela usa sua aliança de casamento para que o pino do carregador alcançasse o contato. E assim por fim ela consegue fazer a bateria do drone começar a carregar. Porém o desafio agora é segurar ali em cima o máximo de tempo possível até o drone carregar um pouco. Passado um tempo e devido suas pernas estar com um mau cheiro, chama a atenção de um abutre que dificulta ainda mais a vida de Beck. Ele fica tentando atacá-la, onde ela infelizmente deixa a mochila cair. Estranhamente, Humper não se move para pegar, mesmo podendo fazer isso. Mas calma que logo você saberá o porquê que ela não fez isso. Depois disso, Beck vê que a carga do drone já estava completa. Ela então, quase já sem força, se liberta para escorregar de volta à plataforma. Depois de um tempo achando aquele ser o melhor momento para enviar o drone, elas então o direcionam em linha reta para o restaurante. Passado do ponto de controle, as garotas não conseguem mais manuseá-lo. Ele continua em frente e quando já chegando bem perto do restaurante, suas alegrias acabam quando um caminhão infelizmente atropela o drone. E para piorar, o motorista olha, mas não se importa com o drone e logo vai embora.
Beck fica totalmente desesperada e frustrada com isso, pois essa era a única chance que elas tinham de um possível resgate. Um tempo depois, como que um anúncio à morte das garotas, um abutre pousa bem no topo em cima da lâmpada, quando Beck observa uma tempestade se aproximar. Então começa a falar que não aguentará mais uma noite ali em cima, e que só queria dormir agora. Humper então fala que ela não pode fazer isso, pois os abutres estão sentindo o mau cheiro da perna dela, só esperando o momento certo para atacar. Beck então tem a ideia de agora tentar mais uma vez jogar o seu celular, sendo que dessa vez é o dela, e pede o outro sapato de Humper, que se mostra sem vontade de fazer isso. E cara, é aqui que vemos a parte mais chocante desse filme, quando descobrimos que na verdade Humper naquele momento era só a imaginação de Beck, pois na verdade ela infelizmente estava morta lá embaixo, sendo que o momento em que isso aconteceu foi quando ela subindo de volta escorregou seu pé e caiu, onde na verdade ela não tinha conseguido se segurar na mochila. Então a Humper imaginária fala para Beck que ela não podia pegar o seu sapato porque ela não conseguiu se segurar e estava morta lá embaixo. Ela então pergunta para Beck se realmente ela tinha acreditado que ela, com aquele corpo fragilizado, conseguiria de fato puxar ela de volta para cima da plataforma, sendo que o que ela puxou na verdade foi somente a mochila. E aqui entendemos também o porquê antes não se moveu para segurar a mochila. O subconsciente de Beck criou aquela Humper imaginária para lhe dar forças. Bem aqui então chora amargamente quando sua ficha enfim cai. Com essa triste realidade, mais tarde a tempestade começa a atingir o local em que ela está. A torre treme bastante, ela tenta se segurar o máximo que pode enquanto olha a foto do seu pai, um vídeo antigo dela ainda criança brincando com ele. Depois ela começa a gravar um vídeo de despedida para o seu pai, enquanto o mesmo está preocupado dentro do carro. Tentava ligar para ela, mas somente dava em caixa de mensagem. Ela fala que o amava e que só queria ir para casa, mas que não vai sobreviver para isso, que ele estava certo sobre tudo e sobre não gostar do Dan. Então finaliza o vídeo pedindo desculpas a ele, dizendo que o amava, sendo que quando ele visse esse vídeo com certeza ela já teria partido. O dia amanhece e um grande silêncio preenche todo o ambiente. Quando ainda bem cedo vemos Beck ainda na torre sem se mover, quando logo um abutre pousa ao seu lado e começa a bicar sua perna que estava com mau cheiro. Porém Beck na verdade ainda está viva, e vendo o abutre o ataca e consegue matá-lo. Ela então faminta se alimenta de sua carne para não morrer de fome ali, pois também precisava de energias para fazer o que vai fazer agora. Ela então toma coragem novamente e começa a descer usando a corda, onde dessa vez ela prende na parte mais baixa da escada e assim consegue alcançar a parte da antena parabólica, onde está o corpo de Humper. Ela então pega o sapato de sua amiga morta e, como última tentativa de conseguir ajuda, para garantir que o celular não se despedace lá embaixo, se desculpando, ela coloca o sapato dentro da ferida aberta do corpo de Humper e então a empurra. A parabólica em que ela estava começa a se balançar e ela fica com medo tentando se segurar. Quando então, já escurecendo, vemos o pai de Beck passando pelo restaurante onde as garotas ficaram. Notamos então que ele já estava sabendo onde estava Beck, pois está indo na direção da torre. E aqui entendemos que enfim o pedido de ajuda de Beck foi visto e ela tinha sido resgatada. Porém, quando ele desce para ver o resgate já embalando um corpo e começa a se lamentar achando ser o de Beck. Quando então ouve a voz dela e descobre que ela está viva e sendo tratada. Os dois se abraçam emocionados e Beck se desculpa com seu pai pelas atitudes que vinha tendo com ele. Ela então olha os homens levando o corpo de Humper quando seu pai diz que é hora de ir para casa. Mas é isso aí, galera, muito emocionante. Se você quer ver mais filmes emocionantes assim como esse, basta se inscrever aqui no canal Deixa que eu te conto e, claro, deixar o seu like. Mas dito isso, até a próxima.